Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 5 de novembro de 2022. E nós desejamos que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Nós estamos gravando desde o STR de Vacaria e Muitos Capões. Este que é um programa das informações que surgem no STR, no meio rural, dos movimentos sindicais, especialmente com ligação aos assalariados rurais, ao agricultor, especialmente aquele pequeno agricultor, agricultura familiar. E um programa hoje bastante dinâmico, com muitas informações e também comentários. Nós até, do meu lado está o presidente Sérgio Poleto, que também ocupa uma cadeira junto ao Sicredi, também ocupa cadeiras junto à FETAR e junto a vários movimentos sindicais. Sérgio, eu acho que é muito importante fazermos uma avaliação aqui pós-eleições. Então, todo o processo eleitoral se encerra, já tem o vencido, já se tem o vencedor, mas o mais importante, que o Brasil continue andando, não é? E se tem alguma coisa fora do lugar, que se vá para um lugar e assim por diante. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Realmente, né, eu acho que se passou aí por um processo eleitoral, né, onde lá no primeiro turno, então, se escolheu deputados federais, estaduais, senador, enfim, né, e sobrou, digamos assim, agora no segundo turno a escolha do presidente da República e o governador aqui do estado, né, apesar que alguns estados tinham já escolhido os seus governadores já no primeiro turno. O que a gente espera, assim, como sindicato e como federação também, né, com relação a vamos falar um pouquinho do governador e depois do presidente, né? Isso. O que a gente espera do governador Eduardo Leite aqui, que já foi governador, se licenciou, né? E estranho dizer de que o Eduardo Leite Ele poderá... renunciou, né? Ele renunciou ao cargo. Então, segundo os que entendem e a legislação eleitoral, ele poderá, daqui a 4 anos, concorrer de novo. Não, mas aí, segura, por favor, o teu raciocínio, porque eu já escutei tantas pessoas dizerem que ele foi reeleito. Na verdade, ele não foi reeleito. Porque se ele fosse reeleito, ele não teria renunciado. Exatamente. Teria sido um ato contínuo, né? Só Sim, que ele renunciou no início do ano. renunciou. Então ele interrompeu o processo, né? Então ele deixou de ser governador, assumiu o vice Ranulfo Vieira, se não me Isso. engano, e Uhum. então agora ele retorna ao cargo. Não por força de reeleição, mas por força de eleição. Ele foi eleito. Exato. Por isso que a lei eleitoral permite, então, ele, daqui a 4 anos, ser Tentar candidato de novo. então a À reeleição. reeleição. À Aí sim. reeleição. Esse daí vai ser um fato inédito, né? É fato 3 vezes inédito. seguidas. Três vezes seguida. Mas é a lei eleitoral É. que permite isso. Bom, o que na verdade a gente espera? Né? Eu, pelo menos, acompanhei aqui, dentro da medida do possível, todos os debates, tudo aquilo que foi dito em termos de propostas, desde o primeiro turno e o segundo turno, né? Claro que, pessoalmente, eu tinha meus candidatos e tenho, né? Agora, aqui sempre a gente tentou mostrar nos nossos programas Vida Rural a opinião, assim, do que era melhor para os trabalhadores, Sim. para os agricultores familiares. Então, a gente espera, pelo menos, que o Eduardo Leite faça um bom governo, e é isso que a gente torce, né? Ele, inclusive, esteve lá na FETAG e junto lá estava o pessoal da FETAR também, e ele se comprometeu em investir mais na agricultura familiar, né, nos programas que já existem a nível de Estado, né, com o apoio do governo federal. E uma das questões importantes que a gente tem visto e que poderá dar continuidade é o piso do Estado. É uma das principais bandeiras que nós do sindicato temos e da FETAR também, que abrange o assalariado e a assalariada rural, é a manutenção, né, a permanência, enfim, do piso do Estado, né?
e que ele vinha, de uma certa forma, meio que deixado de lado. Com o apoio, inclusive, do pessoal do Edgar Preto, né, do Partido dos Trabalhadores, ele se comprometeu em permanecer, então, em manter o piso do Estado. Então, isso para nós é um avanço, porque nós aqui em Vacaria, pelo menos, dependemos do piso do Estado É o para indexador, continuar. né? É o indexador. E nós dependíamos e dependemos para as negociações do nosso piso aqui, dos assalariados e assalariados rurais aqui de Vacaria. Então, a gente torce e espera que faça um bom governo aqui a nível de Estado, porque, na verdade, a gente depende disso, né? Quer queira ou quer não queira, infelizmente, ainda a gente depende da política em tudo. Né? Verdade, hein, Sérgio? Mas quando a gente fala do governador Eduardo Leite, nós temos que lembrar o seguinte, que ele pegou um período que nunca se pensou na história que pudesse acontecer, que foi uma pandemia, né? Que parou o mundo por 2 Exatamente. anos. E eu vejo assim que o Eduardo Leite, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele teve uma postura muito firme, muito interessante em relação a trabalhar para combater ou pelo menos amenizar os danos causados por essa doença. Sim, inclusive contrária às muitas decisões, inclusive do governo federal, né? O posicionamento dele. E uma das questões importantes também, e a gente que acompanha o Conselho Municipal de Saúde aqui em Vacaria, até como presidente do Conselho nesse momento, e agora também acompanhando as questões da saúde lá em Porto Alegre através da federação, a gente vê assim o grande investimento que ele fez na área da saúde do estado. É um dos governadores, dos últimos governadores, digamos assim, que mais tem investido na área da saúde. E o comprometimento dele, não é aqui que a gente vai querer estar defendendo ele, é o contrário, né? Nós estamos dizendo aqui aquilo que ele está se propondo a fazer. E há poucos dias a gente conversava com a irmã Adelide aqui do hospital, e ela dizia o seguinte: olha, tudo que tinha de recursos atrasado aí para o hospital foram colocados em dia, né? O Estado pagou tudo. E a informação que a gente tem também, que tudo que o Estado devia para o município de Vacaria foi colocado em dia com relação à saúde. Então, que bom, né? E tomara que ele faça um bom governo, porque assim a gente consegue também, como agricultores, como assalariados, melhorar as nossas condições de vida também. Né? É o que todos nós desejamos. Exatamente. Não só do governo estadual, mas do governo federal. Certo? Exatamente. E do governo federal, então também, eu acho que a gente espera, né? Com a eleição do Lula, né? Eu acho que é um processo que, no desenrolar dele, agora a gente tem percebido toda essa mobilização dos caminhoneiros, né, Bonese? Essa semana eu falava com vários caminhoneiros e motoristas, inclusive meus filhos estão na estrada. Meu né? irmão também. O teu irmão também, né, Bonese? E o que a gente ouve é o seguinte: muitos caminhoneiros, empresários, inclusive aqui de Vacaria, que eu conversei essa semana, o pessoal dizendo o seguinte: olha, os caminhoneiros estão sendo massa de manobra. Ou seja, não são os caminhoneiros. Não são os caminhoneiros, são alguns empresários, né, que estão fazendo isso, são o pessoal do agronegócio. E aqui em Vacaria, por exemplo, teve empresário aí que doou 10 mil reais, vaca carneada, para o pessoal fazer esse tipo de mobilização. Pessoal que não tem nada a ver com caminhoneiros, por exemplo. Né? Em que pese também de ter que trazer aqui, já que estamos falando das mobilizações, que quando ela fica dentro do esperado, é legítima, né? Sim, sim. São paralisações, Sim. situações legítimas, ninguém está Claro. indo contra nada aqui. Não, importante. claro que não, até porque nós sempre fizemos mobilização. Exatamente, né? mobilização, todas são legítimas. Quantas vezes a gente foi para Brasília, foi para a rua, quantas vezes a gente foi para Porto Alegre, aqui mesmo, né, na região a gente já foi para a rua, aqui em Vacaria, na frente do INSS, do Banco do Brasil. Então toda a mobilização ela tem que ser feita. Tem que ser feita. Tem que ser feita. É Eu uma acho situação democrática. É a democracia que a gente vive, né? Então a gente precisa fazer isso também. Com relação ao governo federal, nós também esperamos, né? Independente de quem ganhasse a eleição, nós ia dizer isso da mesma forma. Tivesse sido o Bolsonaro ou como foi o Lula, nós esperamos que ele faça um bom governo. Né? É que todos esperam. Que olhe para os trabalhadores, que olhe para o assalariado rural, para a agricultura familiar, que precisa
muito de um olhar diferenciado. Nós precisamos ter recursos para a agricultura familiar, nós precisamos ter a valorização do salário mínimo, enfim, das leis que protegem os pequenos, né? Isso, eu, enquanto estiver aqui no sindicato, eu vou sempre estar defendendo isso. Se um dia eu sair daqui e for para uma outra categoria ou for para uma outra função, bom, aí é outra história, mas enquanto eu tiver a missão, enquanto eu tiver a função de presidente do sindicato, eu vou estar defendendo isso, Bonese. Por mais que tenha alguém que não acho que isso não é certo, ou não concordo com aquilo que eu coloco muitas vezes, mas em questão da minha função, me obriga a fazer isso, né? Eu sou obrigado a fazer isso, a defender as pessoas que realmente precisam e as pessoas que mais têm a necessidade. Então, vamos torcer, vamos desejar que o governo faça um bom governo, uma boa gestão, e quem vai ganhar vai ser o povo brasileiro, com certeza. Verdade. Vamos fazer o seguinte, Sérgio, vamos atualizar os comerciais. Já? A gente depois tem mais assuntos, né, para que a gente trataria ainda Sim, nesse sim. bloco. Uma delas é a questão desse frio aí. Pois Esse é, frio tem. pegou muita gente de calça curta, né, de manga. De Exatamente. surpresa, que eu quero dizer. Com certeza. Então vamos falar do frio e dessas situações para a agricultura. E agora? Veio em boa hora, não está sendo uma boa hora para o frio, mas é um assunto que nós vamos discutir daqui a pouquinho, instantes, logo após os comerciais. É um instante só e a gente já volta. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e dos Capões, sábado, dia 5 de novembro de 2022. Sérgio Pauleto, antes de falar do frio que nós deixamos aí quicando no final do último bloco, 5 de novembro, Sérgio. Que isso? Já, 5 de novembro. Acabou. Foi. Da semana que vem, não nesta semana, na outra, já tem feriado no meio de novo. Já tem feriado, dia aí, 15, né? E daqui a pouco já terminou novembro, vem dezembro e tchau. Foi o ano. Vamos entrar no ano novo já, né? Será que vai ter neve esse ano, no final do ano? Mas quem duvida é louco, né? Que nem os outros. A história diz, perdão, Sérgio, que nunca teve frio desse jeito aqui. Pois é, esse ano, nessa época mesmo. Falando nisso, Bonese, eu até ouvi agora na Rádio Fátima essa semana uma entrevista do Nicolas Ego Brandi, né, da Emater, e ele falava sobre a questão de prejuízos, né? E realmente a informação que a gente recebeu aqui também é de que em alguns lugares, né, nos lugares mais baixos, nas baixadas, aí houve percas já. Então, eu acho que só para colocar aqui e orientar também, né, os nossos agricultores, principalmente os agricultores familiares, que se tiveram percas aí, quem tem financiamento, tem seguro, procurem acionar o seguro, procurem, mesmo só tendo financiamento, procurem as agências bancárias, né, e façam o comunicado. Você tem o Proagro e tal, tudo isso pode trazer benefício depois para o agricultor. E realmente, né, na quarta-feira, na terça e na quinta também, era muito frio, né, o frio assim bem intenso. E eu acompanho um programa de rádio lá do Ceará, né, através das redes sociais, e eu tenho conversado com o repórter lá. E eu dizia para ele que na quarta-feira aqui em Vacaria estava em torno de 0 grau, 2 graus por aí. E o cara disse assim, bom, aqui estava quase 40 graus. Vê a diferença que tem no mesmo país, quer dizer, 3, 4 mil quilômetros a diferença que tem. Então, assim, eles ficam... país continental, né? Então é muito complicado, né? Mas só chamar atenção, então, se alguém teve percas aí, procure, né? Procure informação aqui no sindicato também, quem é sócio com o Jefferson, que ele vai estar orientando. A agenda... Por favor. A agenda, então, essa semana que nós estamos terminando, claro, teve aí o finados, né? Na quarta-feira também a gente não trabalhou. Na quinta-feira aconteceu a reunião do Conselho da Saúde, lá do Meio Ambiente, né? Da Comissão, aliás, de Saúde e Meio Ambiente do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos. Na sexta-feira de tarde aconteceu a reunião do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, Secretaria de Saúde e Conselho, da contratualização do convênio do hospital com o município. Então é onde o hospital presta conta de todo o atendimento que é feito todo mês para o Conselho e para a Secretaria Municipal de Saúde também. Para a próxima semana nós teremos na segunda-feira, às 14 horas, reunião da diretoria da FETAR,
ela vai ser virtual. Na terça-feira, às 9 horas, reunião da Regional Sino-Sera em Sapiranga. E na quarta-feira, às 9h30, reunião do Conselho Estadual de Emprego e Renda. Então, vou na terça em Sapiranga e depois de lá já emendamos a viagem até Porto Alegre. Né? Começa aí algumas atividades também depois do processo eleitoral. Lembrando também de que a próxima reunião da liderança e assembleia, a gente avisou aqui no programa de sábado passado que seria o dia 15, em função de atividades em Porto Alegre e da assembleia que acontece também em Porto Alegre da FETAR, nós tivemos que antecipar para o dia 13. Então, no próximo sábado, nós já vamos ler o edital de convocação. Vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. Um instante só. Então, o Bonese vai fazer a leitura agora dos nomes das nossas lideranças que são convocadas para o dia 13 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. Inclusive, nós estamos vendo a possibilidade de fazermos uma palestra sobre aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-maternidade, enfim, naquele dia 13. 13 de dezembro, 13 de dezembro, isso. Então, atenção para a liderança que está sendo convocada. Sérgio Poleto, Francisca Inês Anela de Almeida, Giovanni Bisotto Vanzeto, René Alves Cusi, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, Alexandre da Silva Borges, Jaime Luiz Marcolin, Lindomar de Lima Melo, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Alvinda Rodrigues Herves, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Rodrigues Poleto, Enedil Alves de Almeida, Margarida Foquesato Zardo, Nelide Vargas Souza, Oswaldo Rodrigues da Silva, Milton José Carvalho, Leonilda Passarim, Maria Vargas Borges, Ieda Panassol de Souza, Nadir Maria de Oliveira Silva, Valdemar de Bastiani, Inês Oliboni, Albino Francisco Poleto, Anice de Vargas Lima, Amabile Trevisan Poleto, também Alcides Borges do Rosário e Estela de Vargas Borges. Esses são os nomes, a convocação é essa, Sérgio. Exatamente. Então, naquela reunião, como eu já disse, nós vamos ter várias atividades. Nós vamos fazer a reunião de liderança, palestra de manhã e assembleia na primeira hora da tarde. Também nós vamos fazer férias coletivas do dia 23 de dezembro, numa sexta-feira, e depois voltamos só no dia 2 de janeiro. Vamos tirar uma semana aí, Bonese, para ir pescar, ir nos rios, aí ficar bem à vontade. Eu acho que tem que tirar férias, né? Bermudão bem frouxo, né? E sombra e água fresca. Até parece mesmo. É isso aí. O pessoal que ainda não fez os cadastros dos pareirais poderão ser feitos, então, e vamos observar que aquela última semana de dezembro aí a gente não vai estar trabalhando. E o naturalista Hilário estará atendendo na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, a partir das 10 horas da manhã aqui no sindicato. Ele atende sócio e não sócios também. Mas ele tem que ligar, Sim, tem que ligar agendar. Aqui, tem que ligar e agendar então com a Sônia aí o atendimento. Telefone 3231-2454. O naturalista, dias atrás, aí, ele participou conosco no programa. Exatamente. O pessoal ficou meio curioso, querendo consultar. Eu não ouvi, porque foi aquela semana que eu estava fora aqui do Brasil, né? Mas eu sei que foi muito legal a fala dele, o pessoal gostou. Então agora, quem tem a necessidade, de repente está com algum problema, aí vem conversar com ele. Vem conversar com ele. É muito legal. É muito legal. Ainda mais se o cara tiver meio que alguns problemas aí de saúde, ele resolve na hora. Toma uns remeditos, né? Os remeditos. Mais alguma coisa, Sérgio, para a gente encerrar o programa? Só desejar então a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos. Boa tarde. E se liga, hein? Estamos já no finalzinho do ano. Coloque aí teus compromissos em dia, dá uma aceleradinha. Não dá para acelerar, vai com calma também. O fato é que o tempo vai passar, então produza, trabalhe, procure ser melhor, não que o outro, mas melhor que você mesmo, e já vamos ter grandes coisas aí pela frente, né, Sérgio? Com certeza. Então, deu pros cocos, acabou que era doce, programa agora só sábado que vem. Um abraço, bom final de semana. Boa tarde.